Bom dia, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua casa. Que Deus nos abençoe nesses minutos que vamos estar juntos refletindo na palavra do Senhor. A palavra do dia hoje é a palavra orar. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, ele disse: orai sem cessar. A nossa vida, nós devemos viver a nossa vida em constante oração, o tempo todo orando. O profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 12, verso 23, diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Davi, o rei Davi, escreveu no Salmo 27:8: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 5, verso 7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A oração é algo primordial nas nossas vidas. É quando nós conversamos com Deus. É quando nós abrimos o nosso coração para Deus. A oração é tão importante que Jesus, antes de grandes coisas, ou de grandes dificuldades que ele enfrentaria, ou de grandes desafios, ele orava. Ele orou no Getsemane antes de enfrentar a cruz. Ele orou toda a madrugada para depois escolher os 12 apóstolos. Ele orou, ele separou uma madrugada e eu estava orando. Depois foi se encontrar com os discípulos andando sobre as águas. Então Jesus é o nosso maior exemplo, que nós devemos ter uma vida de oração. No último sábado fizemos 12 horas de oração ininterruptas na igreja. Foi um tempo em que nós buscamos a direção de Deus e Deus realmente falou conosco através da sua palavra. Há um ditado que diz: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, mas muita oração e muito poder. Meu desafio para você, meu irmão, minha irmã, é que você comece a desenvolver, se ainda não começou, a desenvolver uma vida de oração. Não há nada pequeno demais para orar e não há nada grande demais para orar. Você deve orar por todas as coisas. Se vale a pena se preocupar, vale muito mais a pena você ter uma vida de oração. Talvez por não ter o hábito muito desenvolvido de orar, você tenha dificuldades de orar por muito tempo. 5 minutos parece uma eternidade quando você começa a orar. Existe uma maneira fácil de lembrar como, por quem e pelo que você deve orar. Eu quero te ensinar ou te dar algumas dicas de como você deve orar a partir das suas mãos, olhando para as suas mãos. O Salmo 88, verso 9 diz: a ti, Senhor, clamo a cada dia e a ti ergo as minhas mãos. Todas as vezes que procuramos a palavra oração no Google, na internet, na maioria das vezes aparece as mãos, ou elas juntas, ou então elas estendidas para os céus. Então, olhando para as nossas mãos, nós podemos nos lembrar do que nós devemos orar, por quem nós devemos orar e pelo que nós devemos orar. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Toda vez que você for orar e não se lembrar de assuntos pelos quais você deve orar, lembre-se de olhar para as suas mãos. Por exemplo, os dedos da mão esquerda representam por quem você deve orar. E os dedos da mão direita representam pelo que você deve orar. Se você se lembrar desses passos, poderá facilmente criar o hábito de orar ao longo do seu dia. Vejamos primeiramente a mão esquerda. Quando você levanta a mão esquerda, qual dedo está mais próximo do seu coração? É o polegar. Quando você olhar para o polegar, você deve lembrar das pessoas mais próximas do seu coração, que são a sua família e os seus amigos. O polegar lembra de você orar por eles primeiro.
pelas pessoas mais próximas, pela sua família, familiares, amigos, pela sua família da fé. O polegar lembra de nós orarmos por eles primeiro. Ore por seus familiares, ore por seus amigos. Mas também depois você vê o próximo dedo, é o dedo indicador. O indicador é aquele que aponta o caminho e representa os professores, os líderes em sua vida que apontam para Jesus e para a vontade de Deus. Ore para que essas pessoas ajudem você e outras pessoas a tomarem decisões sábias e que elas também tomem decisões sábias em suas vidas. Ore por essas pessoas que te mostram o caminho. Ore para que Deus as abençoe, as capacite em nome de Jesus. Mas olhamos mais. Depois temos o dedo médio e esse dedo nos faz lembrar que ele é o dedo maior e ele nos faz lembrar de orar pelas pessoas com autoridade e por pessoas que têm influência na sociedade. Ore para que essas pessoas de todas as esferas de poder liderem com integridade e influenciem as pessoas para o bem e não para o mal. Orem pelos poderes instituídos no nosso país, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Ore pelos prefeitos, pelos vereadores, ore pelos governadores, deputados estaduais, ore pelos deputados federais, senadores, presidente, vice-presidente, ore pela esfera do executivo, do judiciário e do legislativo. Ore por todas as pessoas em todas as esferas de poder, tanto na área civil como política, como militar. Ore por as pessoas que têm autoridade. Toda vez que você lembrar do dedo médio, lembre de orar pelas pessoas que têm autoridade. Mas se você olhar para sua mão, você vê o dedo chamado anelar e alguns dizem que ele é um dedo fraco. Ele pode te ajudar a se lembrar das pessoas mais vulneráveis, como por exemplo os idosos, os doentes, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e as pessoas que não têm o suficiente para se alimentar. Ore para que Deus supra as suas necessidades e os atraia para mais perto dele. Ore para que Deus o use para também fazer parte de ser bênção na vida dessas pessoas. Mas quando nós olhamos para a mão esquerda, nós temos o último dedo, que muitos chamam de mindinho, né? Ou mínimo, ou dedinho, e ele representa você. Toda vez que você olhar para a sua mão esquerda e olhar o menor dedo da sua mão, lembre de orar por você. Não há problema de orar por si mesmo, mas não comece orando por você. Ore por si mesmo por último, depois de orar por todas as demais pessoas. Este simples lembrete vai te ajudar a transformar a sua vida de oração. Experimente essa prática e veja como Deus faz de você uma pessoa com muito mais fé. E eu quero que você pense, como pode ser útil orar pelos outros antes de orar por você? Quando você vê a oração como uma conversa com Deus, como isso muda a maneira como você ora? Que hora do dia seria melhor para você usar sistematicamente esse método de orar olhando para os dedos? Se comprometa a orar assim diariamente, a partir de agora, a partir de hoje, nessa próxima semana. Mas vamos ver o que diz Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agora há pouco eu falei sobre usar a mão esquerda para te ajudar a lembrar por quem você deve orar. Já vimos que os dedos da mão esquerda então representam por quem você deve orar. Agora vejamos a mão direita. Eles representam pelo que você deve orar. Assim como na mão esquerda, o dedo polegar está mais próximo do seu coração quando você levanta a sua mão. Então a primeira coisa pela qual você deve orar é pelo seu coração. A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração. Provérbios 4:23 diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um outro texto em Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10 diz:
enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Portanto, quando você erguer sua mão direita e olhar para o primeiro dedo, o polegar, que está mais próximo do seu coração, lembre-se de orar por seu coração. Tudo flui do seu coração. Peça a Deus para revelar qualquer pecado que você precisa confessar, a fim de que você alinhe seu coração ao coração de Deus. Mas olhando para a sua mão direita, temos o próximo dedo, que é o indicador, e o indicador muitas vezes serve para apontar o número 1. E isso nos lembra e nos faz lembrar que nós devemos orar pelas nossas prioridades, pela nossa agenda, pelas coisas que são importantes para as nossas vidas. Peça a Deus para te mostrar o que é mais importante, para que você possa tornar essa coisa uma prioridade para a sua vida, na sua escala de valores. Quando você ora sobre sua agenda ou pela sua agenda diária, Deus abençoa tudo que você faz. Ore para que Deus te ajude a colocar as coisas na ordem de prioridades corretas. Mas também você olha para sua mão, além de ver o polegar e o indicador, você vê o dedo médio, o mais alto, o maior de todos os dedos. É aquele que se destaca. E olhando para isso, você deve orar pela sua influência. Ore para que quando as pessoas te verem, elas vejam como Deus trabalhou na sua vida. Ore para que as pessoas olhem em sua vida e você reflita Jesus. Peça a Deus para fazer de você um exemplo do amor dele. Peça a ele que lhe dê maior influência para que você possa usá-la para o bem, para alcançar outras pessoas para Cristo. Mas continuando, quando você olha para sua mão, você vê o polegar, o indicador, o médio, você vê o anelar. O anelar lembra de você orar pelos seus relacionamentos. Seja específico ao falar com Deus sobre os seus amigos, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre os seus colegas, sobre os seus supervisores, seus companheiros de ministério, seus colegas de trabalho, seus vizinhos. Diga a Deus como você quer ver esses relacionamentos crescerem, curarem e trazerem glória para Ele. Ore para que você seja a bênção nesses relacionamentos que você tem. Com seus amigos, com seu cônjuge, com seus filhos, seus colegas, enfim, com aquelas pessoas com quem você convive mais próximo. Aí nós vemos o último dedo, que é o dedo mínimo, ou para muitos chamado de mindinho. É um lembrete de você orar também pelas bênçãos materiais. Não há nada de errado em pedir a Deus que te abençoe materialmente ou financeiramente. No entanto, essa não é a coisa mais importante. Então deve ser a última coisa pela qual você deve orar. Lembre-se que Deus diz que você não tem porquê não pede. Acabamos de ler Filipenses 4,6, que diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Você já pensou? Eu não consigo orar por 5 minutos seguidos. Isso já passou na sua cabeça? Quando você começou a orar e você viu o tempo passando e passou, em 5 minutos você já esgotou todos os seus pedidos. Com essa dica que eu dei para você de usar as suas mãos, você vai desenvolver uma vida de oração muito mais constante e com muito mais conteúdo. Se você seguir cada um desses passos, você facilmente terá passado de 5 minutos conversando com Deus. Quando você olha para a mão esquerda, relembrando, o polegar te faz lembrar de orar pela sua família e pelos seus amigos. O indicador faz orar pelas pessoas, pelos professores, aqueles que indicam o caminho, seus líderes. O dedo médio faz você orar pelas pessoas com autoridade e influência. O dedo anelar faz você orar pelas pessoas vulneráveis. E o dedo mínimo faz você orar por você. Quando você olha para a mão direita, você se lembra de orar pelo seu coração. Quando você olha para o indicador, você se lembra de orar pelas suas prioridades, pela sua agenda. Quando você olha para o dedo médio, você faz você lembrar-se de orar pela sua influência na vida das pessoas. Quando você olha para o anelar, faz você lembrar que você deve orar pelos seus relacionamentos. E quando você olha o seu dedo mínimo, ele faz você lembrar de orar pelas suas bênçãos materiais, pelas bênçãos financeiras. Seja intencional, meu irmão, essa semana e pratique esse método
ao longo de cada dia, você logo vai construir o hábito de orar, e isso vai servir pelo resto da sua vida. Um hábito se desenvolve com a prática, precisa ser intencional, com disciplina e diário. E eu termino com 3 perguntas. Por que você deve orar para que Deus abençoe a sua agenda, as suas prioridades? Em que áreas você quer que Deus lhe dê mais influência? Como a confissão do pecado ajuda todas as áreas da sua vida? Que você obedeça ao Senhor quando Paulo escreve orai sem cessar, que você tenha uma vida de oração. A oração ou a leitura da palavra é tão importante que ela deve ser precedida da oração. Não tem um que é mais importante do que o outro. Como um avião, qual das asas é a mais importante? As duas são, a oração e a palavra. Que Deus te ajude a desenvolver uma vida de oração. E espero que essas dicas te ajudem a orar pelas pessoas, pelas coisas e colocar os seus pedidos na ordem certa. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana, em nome de Jesus.